Bom dia a todos, estamos aqui na Escola Milaré, bem-vindos. É uma iniciativa do escritório de tentar trazer informação, compartilhar conhecimento e convidar pessoas altamente especializadas. E hoje, nesse sentido, nós temos aqui, somos honrados de ter e privilegiados de ter o professor Marcos Bucheridi, que é professor titular do Instituto de Biociências da USP e foi também membro do IPCC, então aí um cientista da área de mudanças climáticas e de biodiversidade, que são os temas que nós gostaríamos de abordar hoje, sob o ponto de vista internacional. Então, as convenções da ONU de mudança climática e biodiversidade, cujas partes se reuniram recentemente no Egito e em Montreal, e que trouxeram algumas novidades, talvez alguns retrocessos, alguns avanços, mas é esse balanço que nós gostaríamos de fazer hoje. Então, professor, muito bem-vindo, agradecemos de novo a sua presença, e, bom, para iniciar, nós gostaríamos de comentar o senhor poderia comentar conosco como foi sua experiência de trabalho no IPCC, por favor. Obrigado, Flávia. Parabéns à Escola Milaré por divulgação. Isso é muito importante para as questões relacionadas às mudanças climáticas. Eu trabalhei no IPCC por vários anos. É um trabalho incrível para um cientista, porque é a reunião das informações científicas que existem a respeito de vários pontos relacionados às mudanças climáticas. E é um grupo de cientistas selecionado pelo IPCC, ele próprio, e selecionado pelos países. Então, são lá todos os países da ONU que enviam, né, os seus cientistas. E nós trabalhamos num relatório normal por 4 anos, levantando informações, cruzando essas informações, discutindo entre nós. Temos reuniões anuais, às vezes até mais do que anuais, semestrais, onde nós discutimos as questões todas e vamos escrever um relatório aí que vai ter, na realidade são 3 relatórios que saem dos 3 grupos do IPCC, cada um deles com 2.000 páginas, com aquilo que foi produzido de ciência, desde o último relatório até esse relatório. Geralmente, a frequência é de 4 anos, e existem também os relatórios especiais. Eu tive o privilégio de trabalhar no relatório 1,5 grau, que foi uma encomenda da COP21 de Paris, que pediu para o IPCC avaliar o que poderia acontecer se nós passássemos de 2 graus. E nós acabamos escolhendo 1,5 grau, porque passar de 2 graus é algo muito grave. Então, nós escolhemos 1,5 grau inclusive como um símbolo para o mundo de que 1,5 grau era o limite. Então, é uma experiência incrível essa, porque ela reúne a ciência disponível e coloca isso de uma forma que um cientista, nós como cientistas, produzindo o nosso trabalho de cientista, não temos a capacidade de fazer, que é essa reunião interdisciplinar de informações. Obrigada, professor. Muito interessante. Eu acho o trabalho do IPCC muito importante, a forma como ele conecta com a Convenção de Mudanças Climáticas, para a gente ver o direito não é nada sem a base científica, ainda mais o direito ambiental. Então, essa junção de cientistas com profissionais do direito, os policy makers, é muito importante, se não fundamental. E a experiência tem sido tão valiosa e produtiva que no contexto de biodiversidade isso se repetiu. Hoje em dia nós temos também um painel científico no contexto da Convenção de Biodiversidade. Então, o seu trabalho, o trabalho dos seus colegas é realmente essencial para a gente caminhar em direção a essas soluções. Bom, professor, o senhor comentou, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação começar, que o senhor trabalha muito com a parte de agricultura, de florestas, imagino que tanto sob o ponto de vista de mitigação, como também o papel desses ecossistemas na própria adaptação, né? Uhum. Então, o senhor poderia comentar como que a gente saiu da COP do Egito, se houve progresso, quais são as suas preocupações, o que podemos celebrar nesses temas, por favor?
Bom, a COP do Egito, pelo que eu apurei e acompanhei, não dá para fazer muita comemoração. Não houve nenhum indicativo de grandes avanços. O sinal disso, um dos sinais principais disso é a ausência de líderes, dos grandes líderes mais poluidores do mundo, como os Estados Unidos, né? A China. Então, a gente não teve os presidentes desses países indo lá e simbolizando que eles estão, sim, interessados e que eles acham importante fazer isso. Um lado positivo foi a ida do nosso novo presidente, que será agora o presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, que deu um sinal de que o Brasil está de volta. O Brasil ficou silencioso nesses últimos 4 anos, então o Brasil é um líder muito importante, porque ele é uma espécie de mediador, detém a parte significativa da biodiversidade mundial, né? Então, aquilo que o Brasil fala, dependendo de como fala, é super importante. Mas eu acredito que a próxima COP talvez traga coisas mais importantes, mas nem sombra daquilo que foi Paris, com as contribuições nacionalmente determinadas. Paris colocou as contribuições nacionalmente determinadas, quer dizer, aquilo que cada país deve fazer para diminuir, né, as suas emissões e fazer as adaptações, mas não existe uma cobrança disso, né? Não existe. Eu não conheço bem direito internacional, mas na questão do direito internacional isso deveria ter talvez uma penalização, alguma coisa desse tipo, no nível do direito internacional. Isso no IPCC a gente comenta, existem algumas pessoas do direito no IPCC, porque existe sim uma ciência do direito ali, o direito é extremamente importante na junção com a ciência, para depois ser colocado no âmbito das COPs e se tornar e embasar acordos, né? Mas eu não vi grandes acordos, teve uma dificuldade muito grande, não vi grandes acordos nessa última COP, não. Professor, o senhor mencionou um pouco o Brasil e realmente houve o Brasil foi criticado na questão ambiental nesses últimos 4 anos, mas eu acredito, eu acompanhei alguns sinais que me dão um pouco de otimismo do que já foi feito. Nós não estamos começando do zero, então eu penso assim, o plano ABC na parte de agricultura. Eu sei que o Brasil foi muito ativo num outro tema que eu sei que o senhor é apaixonado, que é a parte de bioenergia, então etanol, a parte de hidrogênio, que é um assunto muito em voga agora. Então, o senhor poderia comentar se esses temas foram abordados na COP, se teve engajamento do governo e principalmente se o que já foi construído é uma base importante para a gente levar daqui em diante para futuras COPs, para futuras discussões, inclusive para a contribuição dos nossos cientistas no IPCC. Então, a COP, eu acho que a COP fica um pouco dispersa, né, em termos, nesses tópicos que você colocou, notadamente agricultura, floresta e energias renováveis, que são, vamos dizer, eu arriscaria dizer, inclusive, que são o tripé, né, que sustenta as ações que nós temos que ter para mitigar, né, evitar a emissão de gases do efeito estufa, não só o gás carbônico, mas metano e outros, entrar numa era de sustentabilidade, de economia verde, né? Isso é absolutamente fundamental. Mas, volto a dizer, a ausência de uma liderança forte nesses setores, do Brasil especificamente, e dos Estados Unidos também. Eu acredito que a China também tenha que entrar, a China vai entrar mais à frente, mas vai ter que entrar também. É importante por quê? Porque a produção agrícola no mundo, né, quem produz, no mundo tem quem produz e quem consome. As Américas são os produtores de comida no mundo.
Tá? Se você pegar os gráficos e olhar os dados da FAO, etc., você vai ver que são as Américas que produzem comida e o resto do mundo é consumidor de comida, inclusive a China. Né? Então, os produtores de comida, eles precisam mostrar que estão interessados e que estão desenvolvendo tecnologias que são tecnologias amigáveis ao ambiente. No IPCC, nós colocamos várias dessas tecnologias no relatório 1,5 grau, né, por exemplo, onde tem um capítulo específico de quais tecnologias que estão disponíveis e que podem ser utilizadas no futuro para mitigação e para adaptação às mudanças climáticas. E aí o Brasil desenvolve muito disso. A agricultura do Brasil, o setor agrícola do Brasil é extremamente desenvolvido, assim como a ciência das florestas e da biodiversidade. Só que isso foi misturado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso foi colocado no liquidificador e misturado e simplificado ao extremo de uma maneira que criou, inclusive, uma polaridade entre a agricultura, que é irreal, que é uma coisa que não existe, uma polaridade entre agricultura e floresta. Né? Então, eu vou pegar, já que você perguntou sobre o etanol, né? Se você pegar a cana-de-açúcar, nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar, o maior produtor de etanol, o melhor usuário de etanol do mundo. E temos a rede, né, a matriz ética mais... Como é que nós conseguimos fazer isso? A nossa agricultura é muito forte, a cana-de-açúcar é muito forte. A cana-de-açúcar entra na Amazônia? Não. Vai entrar na Amazônia? Não. A cana-de-açúcar não cresce bem lá, nós não precisamos dessa área, nós já fizemos modelagem, inclusive trabalhando junto com grupos americanos, demonstrando que não é necessário utilizar terra que tenha floresta em cima, ou terra que produza comida para produzir mais etanol. A gente consegue dobrar a produção de etanol sem precisar fazer isso. Né? A agricultura de soja, a agricultura de milho, que são as grandes culturas que nós temos tecnologias para poder aumentar a produtividade dessas culturas e suprir o que precisam os nossos próprios países e os países que consomem, sem necessidade de aumentar a terra. É isso que nós estamos trabalhando, tentando evitar o aumento de uso da terra. Essa é a palavra-chave que a gente usa nos relatórios, é uso da terra. O uso da terra você pode usar tanto para agricultura, quanto para floresta, quanto para cidades, né? Esse uso da terra é vamos dizer, um gatilho de emissão muito importante. Então, o Brasil, eu volto a dizer, é líder na parte de florestas. Nós temos uma tecnologia, por exemplo, de regeneração de florestas, a Mata Atlântica. Isso já foi feito aqui há décadas e nós conseguimos recuperar a Mata Atlântica. A gente consegue fazer uma recuperação num tempo recorde. Nós já entendemos as espécies, sabemos quais têm que ser colocadas, em que posição tem que ser colocado. Então, essa tecnologia está toda na nossa mão, né? Na Amazônia é mais complicado, porque a Amazônia é gigantesca, é enorme, então mas essas tecnologias podem ser usadas lá também. E existem outras coisas da Amazônia que a gente pode discutir. Mas na agricultura, idem, as tecnologias brasileiras e americanas são as melhores que existem no planeta, certo? E a matriz energética, como eu falei. Então, isso precisa ser colocado sem essa sujeira que ficou da ideologia, né? A gente precisa limpar essa sujeira e olhar o Brasil como ele realmente é. E os Estados Unidos precisam fazer a mesma coisa. Mas, se isso não for para as COPs e colocado de uma maneira mais clara o que está sendo feito e como fazer, isso não dá força para que os acordos sejam feitos e para que os outros 194 países da ONU entendam que as lideranças dessas áreas estão dizendo que o caminho é esse, né? Então, falta liderança, está faltando liderança no mundo. E, professor, entrando num outro tema aqui que também nos interessa, até com relação ao histórico do escritório, de trabalhar com empresas no sentido de não simplesmente ficar
correndo atrás do prejuízo, mas tentar construir posturas mais proativas, que as empresas se adiantem com relação às exigências, às necessidades que vão aparecer cada vez mais, inclusive porque a gente sabe que somente com recursos públicos não teremos a base financeira suficiente para lidar com mitigação, com adaptação, perdas e danos, que foi um dos resultados positivos dessa COP, né, a criação do fundo, que os países desenvolvidos lutaram por muito tempo e muito bravamente para que isso fosse alcançado. Então, a minha pergunta é assim, professor, como que o senhor vê, por que interessa para as empresas participar ativamente dessas COPs, dessa construção do direito internacional, do processo de implementação? Como que o senhor vê a participação delas? Alguma preocupação? Estão tendo um impacto positivo? E a recomendação que o senhor teria para esse setor contribuir para o avanço dessas discussões, para a gente conseguir ficar no objetivo de um e-mail que é fundamental para manter o mundo numa posição ainda que seja possível responder às mudanças climáticas, porque a gente sabe que cada pouquinho de aumento de temperatura, as consequências se agravam muito mais. Então, esse objetivo de um e-mail que o PCC apontou é fundamental. Como que o senhor vê o papel das empresas, o que elas já atingiram e o que o senhor recomendaria como próximos passos? Bom, na pergunta anterior, eu acredito que eu tenho pessimista, porque é a questão de que falta liderança no mundo. Ao mesmo tempo, então, a gente tem que colocar essa liderança. Um outro ponto ainda, não pessimista, mas aí vamos passar para o lado realista, para depois passar para o lado otimista, né? No lado realista, é que o aumento da temperatura, ele causa problemas exponencialmente. Então, não é linear. Então, se a gente aumentar para 2 graus, os efeitos são muito maiores do que 1,5 grau. Se a gente aumentar para 3 graus, maiores ainda. E isso tem um custo absurdo, né? Um economista que estava no nosso grupo do IPCC na época, um cálculo que não foi exatamente lá para o livro, porque isso é difícil de fazer, mas entre nós discutíamos que se nós tivéssemos que adaptar 2 graus, né, nós iríamos ter que gastar 2 vezes o PIB do mundo inteiro para fazer adaptação. Então, é muito caro. Então, essa é a realidade. É muito caro. Fazer adaptação é muito caro. Fazer mitigação é muito mais barato. Tá? Ordens de magnitude mais barato mitigar, evitar as emissões. E nós estamos num momento em que nós podemos ainda fazer, podemos ter várias atitudes de mitigação e evitarmos entrar na adaptação. Só que o que acontece é que o tempo é muito curto, porque a gente está falando nas modelagens do IPCC, vamos dizer, num cenário normal, business as usual, como se diz, nós vamos aí para 2030, a gente vai chegar próximo de 1,5 grau, certo? Então, aí as coisas vão ficar mais caras ainda, como eu falei. Muito bem. E o lado otimista disso, para as empresas, principalmente. Não só para as empresas, para o governo, para as pessoas. Se as empresas forem bem, todo mundo vai bem. Se o governo for bem, todo mundo vai bem, né? Nós temos uma oportunidade incrível por causa disso. Porque qualquer mudança que você for fazer no mundo, no setor das empresas, você vai levar muito tempo. Essas fusões de empresas levam muito tempo. Você montar uma empresa até que ela amadureça leva muito tempo, etc. Então, a urgência climática, ela é um catalisador. Ela faz com que a gente trabalhe mais rápido. E eu vou dar um exemplo disso. Um exemplo, inclusive, que envolve as empresas. Quando surgiu a pandemia, né, todo mundo dizia que era impossível, em 1 ano, a gente ter vacina, né? Porque as empresas não conseguiram nunca fazer isso antes. E nós fizemos, certo? Então, existe esse potencial, né? E o fato de existir esse potencial é algo muito positivo. Então, é um potencial que existe e é uma avenida de 7 pistas de oportunidade
de fazermos coisas e rapidamente, mesmo até 2030, fazermos alterações em como a gente usa energia, que tipo de energia que a gente usa, como é que a gente faz agricultura, como é que a gente trata as nossas florestas, né? Como é que a gente trata as nossas cidades, né? Como é que a gente pode ajustar as nossas cidades. Tudo isso pode ser feito num prazo curto, principalmente, você mesma disse que o capital, existe um capital dinheiro enorme nas empresas. Se houver um trabalho conjunto entre empresas e governos, né, a gente consegue atingir. O que não pode haver é essa polarização entre empresas e governos, ou que não precisa ser uma polarização, mas simplesmente um lado ignorando o outro. Né? O trabalho em conjunto é que vai possibilitar a gente enfrentar a urgência climática da mesma maneira que nós conseguimos enfrentar a pandemia. Obrigada, professor. O senhor também trabalha com biociências, então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco da Convenção de Biodiversidade, que também acabou de ser realizada, essa em Montreal. E, como o senhor sabe, realmente foi uma temporada de COPs, né? Que, Sim. entre elas, clima, mas também zonas úmidas, substâncias, camada de ozônio, e que acabou culminando com a Convenção de Biodiversidade, que era a expectativa das partes de trazer todas essas discussões juntas para levar um marco forte de biodiversidade, que é o plano estratégico da Convenção, daqui para frente, né? Para harmonizar todos esses aspectos da crise ambiental global. Então, realmente havia uma expectativa muito grande. Segunda-feira, finalmente foi adotado esse plano estratégico. O senhor comentou sobre as empresas, um dos objetivos chama aos países que passem legislação obrigando as empresas a medir, avaliar e reportar os seus impactos e dependências e riscos que elas causam à biodiversidade. Então, outro tema que foi bastante dentro desse contexto, foi muito debatido a questão de recursos genéticos, que é a menina dos olhos dos países desenvolvidos, que tem toda essa riqueza de biodiversidade, e um dos objetivos da convenção é justamente distribuir essas riquezas de forma equitativa, respeitando as comunidades tradicionais. Então, nesses pontos de sequenciamento genético também digital, informação de sequência genética digital, são temas que, para nós, advogados, difíceis de compreender. Também biossegurança, acho que são temas todos que o senhor trabalha. Quais seriam aí as perspectivas, onde estamos, o Brasil, contribuição das empresas, perspectiva dos países desenvolvidos? Quais comentários o senhor teria nesses temas de biodiversidade, ciência? Bom, primeiro ponto, indo aí um pouco na sequência, se eu esqueci alguma coisa, você me lembra. A primeira questão é a questão de medir a biodiversidade, né? Nós temos como medir a biodiversidade, mas essas medidas são muito caras, muito difíceis de fazer. Então, nós estamos tendo que desenvolver métodos mais simples e mais objetivos. Isso por quê? Porque as empresas precisam disso, né? E não podem ficar esperando, às vezes, 2 anos, 3 anos. E aí nós estamos falando aqui da questão do aumento da temperatura, do efeito das mudanças climáticas, e existe uma ligação entre as duas coisas. Esses efeitos de aumento de temperatura, eles são deletérios para a biodiversidade. A gente está perdendo não é só a mudança climática, mas o que nós chamamos de ação antrópica, né, a ação do homem, faz com que a gente perca espécies, né? A gente está tendo uma perda de espécies nesse momento que é enorme, né? Não é uma catástrofe como já ocorreu, por exemplo, quando os dinossauros desapareceram, mas é algo que está indo num sentido parecido. Então, nós temos que cuidar disso, nós temos que mitigar a ação antrópica sobre a biodiversidade, e esse é um dos pontos que a COP trabalha e que a gente discute muito, mitigar esses efeitos. E como se mitiga esses efeitos? Existem aí 2 palavras-chave, né, que é conservação e preservação.
A conservação significa que eu mantenho, por exemplo, uma floresta, mas eu uso coisas dali, etc. E a preservação é se eu não mexer. Eu largo aquilo ali, digo, ninguém pode entrar, ninguém pode mexer. Tá? Isso, tecnicamente, não existe, porque as próprias comunidades indígenas do Brasil, elas já permearam o Brasil inteiro em todas as florestas, e elas mudam a floresta. Então, a floresta que nós vemos hoje é um resultado da ação humana, já. Né? Existe esse equilíbrio que os povos tradicionais brasileiros eles mantiveram, né? Durante esses aí alguns milhares de anos que eles estão aí. E nós, com a nossa estratégia de fazer cidades, a gente se acumula em lugares bem menores e tem uma demanda de agricultura, isso provoca o uso da terra, né, que eu falei antes, e esse uso da terra afeta as florestas. Então, o que a gente tem que fazer é controlar esse tipo de coisa. Agora, como é que você controla alguma coisa que você não conhece, né? Então, isso é muito difícil, né? Você tem que conhecer para poder controlar. Então, aí surgem perguntas. O que é que eu tenho na Mata Atlântica? Quais são as espécies? Então, lá atrás, na década de 90, por exemplo, em São Paulo, nós começamos um programa, eu fiz parte dele, ele está até hoje funcionando, chamado Biota, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, mantém esse programa. E esse programa era um programa feito para que a gente conhecesse as nossas espécies, ou não para que a gente soubesse a genética delas, o que é, e etc. E esse programa vem avançando, e avançando no sentido, inclusive, agora de incluir povos tradicionais, incluir toda a parte a parte sociológica, socioeconômica relacionada às florestas. Então, essa construção científica que vem sendo feita, ela é absolutamente fundamental para quando eu vou pensar em conservar a biodiversidade. Não é aí preservação só, mas é conservação. Para fazer a conservação, aí entram as empresas com uma exploração sustentável, por exemplo. Então, existe a Mata Atlântica, o Cerrado, né? Os biomas brasileiros, a Caatinga, a Amazônia, são verdadeiras minas de ouro em termos de substâncias que nós poderíamos usar, por exemplo, na indústria química em geral, não só na farmacológica, mas na de cosméticos, na indústria química fina, etc. Então, as plantas são capazes de produzir, animais, né, são capazes de produzir substâncias que a nossa química não consegue fazer. E nem talvez tivesse criatividade suficiente para fazer, porque o resultado que nós temos nessas florestas é um resultado de milhões de anos de evolução. Certo? Então, na realidade, é essa a questão. Nós temos ali os genomas dessas espécies. O genoma é o conjunto de genes, né, que determina o que aquele indivíduo vai ser, e a gente distingue isso em termos de espécies, que são aqueles indivíduos que, quando se reproduzem entre si, eles dão indivíduos viáveis, né? Então, essa, vamos dizer, é uma definição aqui, talvez alguns biólogos discordem de mim, mas é uma definição simples para todo mundo entender. Então, a gente tem as espécies, tem os grupos todos, e isso tudo está num cenário de mudanças climáticas, num cenário de pressão antrópica, onde nós temos que agir fazendo conservação, mas, ao mesmo tempo, eu evoco aí novamente a oportunidade que nós temos, que é a oportunidade de explorar isso de maneira sustentável. Então, por exemplo, um colega meu famoso, o professor Carlos Nobre, tem uma ideia, um projeto da Amazônia 4.0, que é uma forma de explorar a Amazônia. Ele acha que a Amazônia é um estudioso da Amazônia de muitos anos, acha que a Amazônia pode ser utilizada para o nosso benefício e, ao mesmo tempo, preservada. Eu concordo plenamente com ele e vejo um monte de oportunidades que a gente tem. Então, e por que é importante conhecer esses genomas? Porque é nos genes que estão
que está marcado, né, quais são as proteínas que se alinham para construir essas substâncias, para construir os corpos das plantas. Então, por isso é importante, aí sim, preservar espécies, evitar a extinção de espécies, porque cada espécie que extingue, nós podemos estar perdendo uma parte importantíssima daquilo que evoluiu no passado. E existem técnicas, as técnicas estão se desenvolvendo com uma velocidade incrível, principalmente nessa segunda metade, nessa primeira metade do século XXI, segunda metade do século XX, o conhecimento está aumentando exponencialmente da biologia molecular, então a gente já consegue sequenciar o genoma com uma velocidade muito grande, mas não é tão grande assim ainda, tem uma porção de percalços que a gente ainda precisa passar. E essa é uma mensagem muito importante, Flávia, que é a mensagem de que é preciso manter a ciência básica funcionando, porque esses percalços, por exemplo, eu consigo fazer o sequenciamento do genoma de uma espécie, mas de outras eu não consigo, porque existem dificuldades, existem muitas cópias do genoma, por exemplo, eu preciso entender isso primeiro, e aí isso ainda leva anos para a gente fazer. Então, é necessário manter a ciência básica funcionando e nós vamos tirando, é assim que a gente vai explorar esses ambientes de forma sustentável. E dali nós vamos tirando aquilo que a gente vai aprendendo. Então, não tem como, não existe varinha mágica que eu possa saber tudo sobre os genomas de todas as espécies. Eu vou precisar sequenciar, eu vou precisar analisar, entender, isso vão aí várias gerações de cientistas. Temos que manter cientistas jovens, nós temos que manter as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa funcionando. Se nós perdermos isso, não há como fazer a nossa exploração sustentável quando chegar aí na segunda metade do século XXI, ela vai acabar, não vai ter mais de onde tirar, porque não existe mais conhecimento de onde tirar. Interessante, professor, porque no plano estratégico da Convenção de Biodiversidade que foi adotado, né, que eu mencionei, os países ali, acho que tiveram a presença de espírito de conjugar essa parte de desenvolvimento sustentável, exploração sustentável, né, reconhecendo que a biodiversidade é uma riqueza da qual nós podemos nos beneficiar se formos espertos, né, se formos inteligentes de como aproveitar essas nossas riquezas, principalmente na Amazônia, mas também na Mata Atlântica, que o senhor mencionou. Mas o documento também fala em direitos da natureza, em abordagens biocêntricas, então, que é esse lado do valor intrínseco da biodiversidade que também não pode ficar para trás, né? Então, nós devemos trabalhar de mãos dadas com a biodiversidade de uma forma sustentável, né? E nesse ponto, professora, já estou passando um pouco de meia hora, mas eu não queria deixar de comentar essa questão de mercados, né? O papel dos mercados. A gente está mais acostumado a falar em mercado de carbono, mas agora tem um conceito político, econômico, jurídico emergindo de biocréditos, que também são mencionados agora no plano estratégico da Convenção de Biodiversidade. Então, como o senhor vê desse lado das ciências biociência e da parte das discussões que o senhor tem no IPCC, como que vem o mercado, como poderia esse mercado, esses instrumentos econômicos, acelerar progresso nessas frentes? Bom, é fascinante. Facilmente a gente poderia ficar mais meia hora nesse assunto, né? Você toca a questão pelo menos nas coisas que eu tenho escrito, da ética socioambiental, né? A ética intrínseca e a ética instrumental, né? A ética instrumental, ela vem aparecendo ali ao longo do século XX e o ser humano ele passou a ter uma consciência de que o todo é importante para o indivíduo, né? A ética intrínseca é a ética que se preocupa com o indivíduo e a ética instrumental é a ética que se preocupa com o coletivo dos indivíduos. Então nós estamos fazendo, eu chamo isso de revolução copernicana, né? Começa lá por volta de 1960 e absolutamente, na minha opinião, absolutamente formidável. Nós começamos com o mercado do carbono,
né? E o mercado baseado em biodiversidade é o próximo passo. E a fusão dos dois é que vai ser, na segunda metade do século XXI, a fusão desses dois mercados, na realidade, simboliza, para mim, essa oportunidade que eu mencionei antes, certo? Quem sair primeiro nisso, que conseguir enxergar o valor disso, então a grande batalha que nós temos agora é justamente a valoração da biodiversidade. Para valorar, você precisa de produto. A conservação sozinha, a preservação, não tem funcionado bem, porque existe uma pressão para colocar alguma coisa que poderia ser agricultura, que pode ser uma cidade, que pode ser qualquer coisa, né, que retire aquela floresta dali. Existe essa pressão por quê? Porque aquilo não é produtivo, né? Que remete àquela ideia de quando a agricultura começou aqui no Brasil, né, com o famoso correntão, né? Isso não serve para nada, passa o correntão, derruba todas as árvores e coloca a agricultura em cima. Isso já passou, aquilo ali era a visão que aquelas pessoas tinham. Hoje, a visão que a gente tem está mudando, mas é preciso que a área de valoração, que as empresas se unam com os cientistas e com o governo, de tal maneira que a gente enxergue o valor de uma floresta, de qualquer pedaço de floresta que exista, de qualquer pedaço de cerrado que exista, né, de caatinga, e enxergando esse valor, é só através do valor que você tem um mercado. Correto? O carbono passou a ter um valor, a gente agora tem um valor, e tudo isso tem que passar, a gente está falando aqui com a parte das leis, né? Tudo isso tem que passar através de uma legislação, né, que tem que ser feita e acordada na sociedade, porque não adianta também fazer uma legislação que ninguém respeita, está cheio, né? Está cheio de legislação que é muito bonita e tudo, mas ninguém respeita, né? Se você olhar a nossa Constituição, tem um monte de pontos lá que a gente não está fazendo, né? Dos direitos das pessoas, etc. Então, não adianta fazer isso. É preciso que a gente mude a forma, inclusive, de fazer lei, que a lei seja colocada, mas que ela seja colocada num espaço em que a ciência está dando apoio, o governo concorda e as pessoas concordam, né? E é nesse sentido que na minha visão, pelo menos, absolutamente fundamental a democracia, né? Porque você tem que ter todos esses grupos entrando de acordo para que isso aconteça. Senão nós vamos falar, não, nós temos um mercado biológico, nós temos um mercado de carbono e nós temos uma legislação, né, que ordena isso, mas não acontece. Não acontece. Então, para acontecer, é preciso haver um pacto. Eu acho que nós precisamos ter um pacto, no caso da biodiversidade, é um pacto biológico. Nós temos que ter um pacto na sociedade que tenha base, que tenha força, de que a biodiversidade é algo que merece ser conservado, preservado e que pode aumentar a riqueza humana, não somente em dinheiro, mas também nas questões ambientais, nas questões intrínsecas das questões ambientais. Então, só há ganho se a gente for olhar desse ângulo mais interdisciplinar, a gente, na minha visão, pelo menos, a gente só enxerga ganho. Verdade, professor. Quer dizer que temos um caminho longo a percorrer, mas tem algumas boas notícias no caminho que nos motivam a continuar, né? Bom, professor, antes de encerrar, eu queria lhe dar a oportunidade de fazer alguns breves comentários finais e também agradecer novamente a sua participação. Bom, dois comentários finais, só para deixar alguma coisa para as pessoas. Um ponto importante sobre as mudanças climáticas. Nós publicamos um trabalho recentemente com 17 mil espécies de árvores do mundo inteiro e nós vimos que acima de 25,4 graus média de temperatura mundial, as árvores começam a morrer mais rápido. E quase 40%
das árvores que estão em regiões tropicais já estão acima de 25,4 graus. Portanto, elas já estão morrendo mais rápido. Então, é urgente. Aí eu queria chamar a questão da urgência. A segunda questão que eu gostaria de deixar é uma positiva, para terminar, que é o ponto de que o Brasil, além da sua biodiversidade e de ter a ciência e o pensamento de intelectuais, cientistas, empresários que podem fazer esse trabalho que nós acabamos de comentar na última pergunta, que é colocar tudo isso como um supermercado verde do futuro, né? Nós temos ainda no Brasil a questão energética. Nós passamos a usar o etanol como biocombustível. O Brasil é único nisso, é o único país do mundo onde você pode parar num posto de abastecimento e ter etanol. Em breve nós vamos também fazer, já estamos começando aqui na USP, a trabalhar no etanol, do hidrogênio a partir do etanol. Isso é fantástico, porque se a gente conseguir fazer isso realmente, nós vamos instalar o primeiro posto de abastecimento aqui para ônibus andarem a hidrogênio que vem do etanol. Por que isso é importante? Porque o etanol serve como um vetor e eu não preciso transportar hidrogênio. Né? E aí, os nossos grupos aqui estão trabalhando também em motores que vão fazer isso dentro do motor, fazer a chamada reforma do etanol dentro do motor. Então, o Brasil já inovou no etanol, já não só produz o etanol, como distribui esse etanol no Brasil inteiro, e aí agora a gente vai novamente hidrogênio, né? Hidrogênio de etanol. Então, eu acho que isso é uma mensagem bastante positiva, né? O Brasil finalmente, né, o Brasil tem uma responsabilidade muito maior, mas muito maior do que os brasileiros imaginam, por abrigar a biodiversidade e por ter essa matriz energética que é a ponta da lança do mundo. Uma responsabilidade e uma oportunidade, né, professor? Exato. Bem, então, para nós encerrarmos aqui, desculpa, adorei essa expressão supermercado verde, supermercado azul também, que nós temos recursos hídricos e o oceano, biodiverso e saudável, mas no começo do ano foi aprovada uma resolução da Assembleia Geral da ONU reconhecendo o direito ao ambiente limpo, saudável e sustentável, que aqui para o Brasil não é novidade, nós já temos isso na Constituição. Nós já temos isso na Constituição, exatamente. Exato. Já cumpri. Foi um ano muito rico para o direito internacional ambiental, porque nós tivemos várias COPs, também entraram em vigor alguns tratados internacionais sobre navios e conectados à questão de mudança climática, um acordo muito importante sobre subsídios às áreas de pescados, então, para controlar essa questão, subsídios é um ponto que em todas essas convenções internacionais é uma tecla muito batida, e agora, pelo menos na área de pescados, nós tivemos essa vitória. Então, enfim, professor, eu acho que da minha parte a mensagem é tirar vantagem de todas as nossas ferramentas, né? A crise ambiental é uma coisa super complexa, nós precisamos da ciência, das finanças, do direito, das boas práticas de todos os profissionais, e foi uma delícia tê-lo conosco, porque essa ciência e direito andando de mãos dadas é realmente o que a gente precisa, né? Então, agradeço novamente o professor, convido a todos a seguir o nosso canal no YouTube, a Escola Milaré está aqui para contribuir, e, enfim, ótimo final de ano para todos, Feliz Natal, um lindo 2023, e que seja um ano de boas notícias, né, nessa nossa área ambiental que temos em comum, né, professor? E que é uma luta longa, mas que eu acho que vale a pena, né, professor? Seus desejos, as suas palavras são as minhas, né? Nós temos só uma última frase, Flávio, que é: gradativamente a civilização das cidades moderna está se voltando para o que os povos tradicionais já faziam há milhares de anos. Então, essa grande economia verde, você me fez pensar nisso, esse grande mercado verde, na realidade,
nada mais é do que a nossa civilização se mesclando com os povos tradicionais e usando aquilo de melhor que os povos tradicionais já fizeram, mas com a tecnologia moderna que a gente tem. Verdade, professor. Então é isso, pessoal. Agradeço de novo, professor, e tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Boas festas a todos, obrigado. Obrigada.